pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Melo, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Ebramev Talks, conversa com especialistas. Hoje trago aqui, estreando no nosso Ebramev Talks, nosso ilustríssimo e parceiro, professor Caleiso, seja bem-vindo. E o professor Luiz, seja bem-vindo. Hoje no nosso podcast iremos abordar com vocês alguns componentes relacionados aos principais erros de conduta na abordagem do cardiopata, juntando esses dois especialistas, um na parte de terapia intensiva e outro na parte de cardiologia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, uma honra ter vocês. Se apresentem para o pessoal e vamos começar a bater um papo muito legal sobre cardiointensivismo. Fala galera, eu sou o Caleiso, muitos de vocês já me conhecem, é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer primeiramente ao professor Francisco, meu amigo Chico, ao meu amigo Luiz pela presença, parceria de sempre. A gente está aqui para responder dúvidas, conversar com vocês a respeito do cardiopata na emergência, porque é uma demanda muito grande, gera muito medo, aflição, ansiedade em muitos plantonistas, intensivistas mesmo, pessoas bem graduadas, têm dúvidas e a gente está aqui para conversar sobre isso. Luiz, é um prazer estar aqui contigo também, obrigado. Prazer é meu, Caleiso, Chico. Para quem não me conhece, eu sou coordenador da pós de terapia intensiva aqui da Ebramev. E é sempre um prazer enorme ter uma discussão de alto nível com grandes professores. Eu sempre aprendo bastante. Espero que vocês aprendam também um pouco com esse papo. Bom, pessoal, o objetivo do Ebramev Talks é trazer aqui a opinião baseada em metodologia científica, né, no contexto científico, e hoje nós vamos abordar sobre esse paciente cardiopata. E eu quero começar o Ebramev Talks já perguntando aos dois professores em relação à curva de aprendizado, relacionando a cardiologia clínica com a cardiologia voltada para beira-leito, ou o que nós conhecemos como cardiointensivismo. Professor, o que você julga como importante na curva de aprendizado do nosso aluno para que ele consiga elucidar os melhores casos e faça uma abordagem adequada na rotina dele no dia a dia? Essa é uma questão bastante interessante. A gente tem diversas pós-graduações em diversas áreas hoje na veterinária, um conhecimento que já é muito mais intenso do que era. Por exemplo, quando eu me formei não tinha nem pós-graduação lato sensu em cardiologia. Eu tive que ir atrás, começar de forma autodidata, buscar depois a área acadêmica, porque minha paixão sempre foi ensinar. Aí eu fiz mestrado e doutorado no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, enfim. E trabalho com a cardio já faz bastante tempo. A gente tem que considerar alguns aspectos dentro dessa curva de aprendizado. A primeira delas é que algumas tomadas de decisões são importantes e a partir de uma formação que não precisa ser muito intensa, ela pode ser mais rápida, ela vai gerar dados suficientes para o intensivista, para o plantonista, tomar uma decisão mais assertiva naquele momento de dúvida. Uma delas, por exemplo, é o ultrassom de tórax, é o eco à beira-leito, que o veterinário não precisa ser especialista em cardio, ele tem que buscar esse tipo de informação, porque essa ferramenta ela dá um embasamento muito grande para ele tomar uma decisão que ele vai mais acertar do que errar, pelo menos são o que os papers e os trabalhos têm mostrado, inclusive na medicina. Então, isso é fundamental. Outro ponto que eu acho diferente nesse aspecto é o diagnóstico. Então, quando você vai dar um diagnóstico e fazer um ecocardio, fazer um eletro, enfim, daí a curva de aprendizado tem que ser respeitada com um pouco mais de critério, porque é um exame, por exemplo, o ecocardio, que tem uma variabilidade interobservador muito grande. Então, assim, depende de experiência, depende do paciente colaborar, depende do tutor colaborar, então tem uma série de coisas. Então, eu acho que tem dois aspectos aqui para a gente discutir. Eu queria ouvir a opinião do Luiz, especialmente como intensivista, enfim, que tem uma outra visão, talvez concorde, talvez discorde parcialmente, mas, enfim, eu vejo dessas duas formas, essas duas vertentes. Luiz, o que você acha? Assim, a grande realidade no ambiente de terapia intensiva hoje é que o ultrassom faz parte da vida do intensivista. Tanto isso na medicina humana quanto na veterinária. O intensivista de hoje tem que dominar o ultrassom e vai ter que dominar alguma coisa de cardiologia. Mas isso é aquilo que você falou mesmo, Caleiso. É o básico para uma tomada de decisão. Nunca e às vezes existe essa confusão, nunca vai substituir o cardiologista. Vai
te ajudar a tomar uma decisão de usar uma dobutamina, de qual a dose eu consegui chegar no que eu queria, vasopressor, fluido. E assim, nunca também... Normalmente o intensivista, pelo menos quando a gente vê, ele não chega a conclusões só pela cardiologia. Por exemplo, eu posso ver um sinal de hipovolemia vendo o coração, mas eu também vou usar o índice de colapsabilidade da cava, vou usar o TPC. Então, eu vou usar todos os parâmetros que eu tenho junto com aquele indício que o ultrassom vai me dar para a tomada de decisão. Qualquer tipo de diagnóstico em focus ou ultrassom beira-leito a gente não é o nosso objetivo. Então, basicamente, a gente não vai procurar doença, não vai procurar aquilo. A gente vai estabilizar o paciente, a estabilização, e isso nunca, de maneira alguma, vai substituir a figura do cardiologista, que é aquele que vai fazer o diagnóstico, vai dar uma terapêutica adequada, vai ter o prognóstico da doença e tudo aquilo. Então, é mais sobre a tomada de decisão mesmo na emergência e na estabilização do paciente. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chegar e o ponto máximo que a gente vai chegar é isso, sem passar disso, porque aí já entra outra especialidade e você já precisa de uma dedicação completamente diferente, né? E, professor, pegando esse gancho que o professor Luiz Leão acabou de mencionar, o que você julga como importante nesse fator de tomada de decisão? Quais os parâmetros ou técnicas que a gente poderia utilizar nessa prática para a tomada de decisão em si? O que você julga como importante correlacionando a clínica com a terapêutica em si, né, nessa tomada de decisão baseado nessa curva de aprendizado? Na emergência, é importante considerar alguns aspectos. Primeiro, o animal é cardiopata ou não é cardiopata? Porque esse tipo de ajuda, de ferramenta para nos auxiliar, ela é uma ferramenta hemodinâmica. Então, vai me ajudar para o paciente que tem um problema cardíaco e para aquele que não tem. As abordagens terapêuticas, inclusive, são completamente distintas. E dentro dessa curva de aprendizado, eu ia até mencionar isso quando o Luiz falou, até quase que eu te interrompi. Algumas imagens, por exemplo, você está ali na emergência passando sufoco, chega o paciente dispneico, eu não tenho certeza se tem edema pulmonar ou se ele tem alguma outra afecção respiratória, e isso impacta na minha tomada de decisão, obviamente, porque... Por um caso eu faço diurético, para outro eu não posso fazer diurético. Diurético é uma questão que não é uma droga diagnóstica, eu sempre brinco, porque até hoje a gente escuta falar, eu estava na dúvida, o paciente estava respirando mal, eu fiz um diuréticozinho ali para ver se melhorava. Aí não melhorou, isso acabou piorando a hemodinâmica. Mas tem algumas imagens que elas são muito fáceis de você aquisitar. Casos que você bate o olho, mesmo alguém que não tem tanta experiência consegue diferenciar. Isso é edema, isso não é edema. Outras situações, quem não tem experiência vai ficar um pouco na dúvida. E está ok com isso, mesmo que ele use. O importante é ele treinar, justamente se ele fizer isso que você está mencionando. Eu vou associar a ferramenta que eu tenho, seja um ecocardio, seja um eletro, com a parte clínica, com a auscultação, com as outras ferramentas clínicas que eu tenho, TPC, enfim, débito urinário, auscultação cardíaca, pulmonar. Então, a formação do profissional hoje ela é muito mais complexa do que era antigamente. Quando eu me formei, já faz bastante tempo, o índice de erro era muito mais aceitável, porque a gente não tinha recurso, então você não tinha muito o que fazer. Hoje o mercado já não aceita tanto, então você tem que investir nesse tipo de formação, aliar o conhecimento clínico, aliar a experiência, desde que você esteja próximo de profissionais realmente capacitados para te passar uma experiência que seja válida, porque também, senão, não funciona muito. E hoje o que a gente denota nas unidades, tanto de emergência quanto de terapia intensiva, né, é que cada dia mais se faz real a necessidade de ter um ultrassom fast para que a gente consiga conduzir essa tomada de decisão, tanto na clínica quanto na terapia intensiva, né? E o que eu vejo hoje no mundo empresarial, como gestão de equipes, é que as pessoas têm um bloqueio em relação a aprender a tomada de decisão baseada nesse FAST, baseada nesse focus, baseada nesse contexto. O que você deixa de mensagem para essas pessoas que têm esse bloqueio instituído, pegando agora o seu gancho também, não só de cardiologia, mas de desenvolvimento profissional, pessoal?
O que você diz de mensagem para essas pessoas em relação a esse bloqueio? Eu mesmo sou uma das pessoas que tem um bloqueio com ultrassom, principalmente bloqueio guiado para anestesia. Eu penso, eu sou a pior pessoa do mundo para poder fazer isso. De tantos cursos que a gente fez, eu não tenho facilidade, né? Isso é uma coisa da cabeça, a gente sabe dos bloqueios e dos gatilhos. O que você julga como importante para essa pessoa, para ela poder tirar isso da rotina e realmente aprender? Primeiro de tudo, lembrar que o conhecimento técnico ele é só a pontinha do iceberg. Só conhecimento técnico não é suficiente para te dar embasamento para tomar decisão assertiva, até porque o cérebro não funciona só com racionalidade. A nossa primeira decisão, isso vale para todas as áreas da vida, ela é emocional. Tudo que a gente capta do meio externo, pelas vias sensoriais, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que a gente gera pelo próprio pensamento, vai para uma área central do cérebro chamada tálamo. O tálamo decodifica essa informação, manda para as amígdalas corticais, duas estruturas em formato de amêndoa, uma em cada hemisfério cerebral, que tem a grata função de armazenar nossas memórias emocionais a partir de experiências prévias. Então é um diálogo interior que acontece. Eu escuto, eu vejo, eu sinto ou eu penso, o meu cérebro primeiro busca memórias emocionais. Meu cérebro primeiro busca memórias emocionais para ver o que eu gerei anteriormente. Aí ele compara, vira uma conversa interior. Caleso, da última vez que aconteceu isso foi muito legal. Eu evoco emoção positiva, fico motivado, aumenta a chance de eu acertar o procedimento. Caleso, da última vez que a gente estava com um paciente com edema pulmonar, deu ruim, eu não consegui salvar. Então eu começo a gerar esse tipo de comportamento. Da última vez que eu usei um FAST, eu não consegui ver a imagem. Ai, não é para mim, eu não funciono. Então esse próprio medo bloqueia. Por quê? Porque qualquer emoção negativa que a gente evoque, por qualquer razão que seja, o cérebro cria uma mensagem de urgência. Então vamos lá, de onde a gente veio? 70 mil anos atrás, nas savanas africanas, medo e a raiva foram as emoções que nos fizeram chegar até aqui, justamente por criar uma urgência. Eu estou com um predador na minha frente, não dá tempo de eu ficar olhando o tamanho do bigode, o tamanho da pata, o que ele vai fazer comigo. Eu tenho que tomar uma decisão rápida. Então, toda vez que eu me sinto ansioso, amedrontado, enfim, porque eu estou com um paciente de urgência, porque eu não sei o que fazer, porque eu tenho medo, o cérebro bloqueia toda a linha de raciocínio. A chance de eu errar o meu diagnóstico e o meu procedimento aumenta substancialmente. Então, é aquela história de você aprender a gerenciar isso. Então, formação técnica ela é fundamental, mas não é tudo. Se eu não souber gerenciar os medos que eu vou ter na emergência, naturalmente. A diferença é que antes o risco era real de vida, então eu tenho um predador na minha frente. Agora o risco ele é mais virtual, salvo exceções. O que o Luiz vai falar de mim se ele vê que eu não sei mexer no ventilador mecânico? O que o Chico vai falar de mim se ele vê que eu gaguejei na hora de contar uma história para os alunos na pós-graduação dele? É um medo mais virtual. Então, se eu não aprendo a gerenciar, aumenta a chance de eu errar. Legal, show demais. E Luiz, pegando esse gancho que o professor falou em relação a medo, a ansiedade, você lidera hoje um dos maiores grupos aí de medicina veterinária do Brasil, principalmente no aspecto de terapia intensiva. E você lida muito com residente, né, com trainee, com essas pessoas que estão no início da sua formação acadêmica, pegando esse gancho da curva de aprendizado. O que você vê dessa nova geração em relação à concepção desse atendimento emergencial multidisciplinar? É engraçado, porque o Caleso estava falando e eu estava lembrando de quando eu comecei. E quando eu tenho algumas pessoas mais novas começando, eu lembro de como eu era. E todos os medos que elas sentem, eu lembro do que eu senti e de como foi. Então, assim, eu também tive muito medo, eu também errei muito ultrassom na vida, eu tive medo de colocar o primeiro catéter arterial, o primeiro central eu fiz tremendo. É normal. O que eu acho que eu tive a sorte é que eu tive, na época, um coordenador que me ajudou muito. Que até quando o Caleso estava falando, eu até lembrei que na primeira emergência eu tremia, eu fiquei branco,
E assim, era um gato e o gato estava realmente mal e ele conversou comigo, ó, você precisa melhorar emocionalmente, senão a gente não vai atender esse gato. Calma. O gato está mal dele. Calma. É óbvio que depois ele conversou comigo e falou, eu sabia que o gato não ia morrer, eu estava olhando para o monitor, estava tudo estável, mas eu não deixei você atender. Ou seja, ele percebeu essa minha ansiedade, que eu sou uma pessoa ansiosa, e trabalhou um pouco isso, e acho que isso fez toda a diferença. E eu aprendi a perder esse medo, ou pelo menos gerenciar esse medo. E algumas pessoas eu percebo que esse medo existe, e eu tento ajudar, mais incentivando do que criticando, porque eu acho que a crítica nessa hora, para algumas pessoas até vai bem, que é aquelas que são mais atiradas e que são mais corajosas, entre aspas, mas para aquelas que sentem um pouco mais isso, eu acho que o incentivo do que foi feito e bem feito, ele ajuda mais até. Eu não sei se eu estou certo, porque eu trabalho com isso, não estudo isso, né? Trabalho, devia estudar, mas não estudo. Mas eu acabo indo para isso. E a geração mais nova, eu acho que em relação ao atendimento e a esse primeiro medo, eu não vejo muita diferença do que eu era. Assim, eu acho que continua igual. Algumas outras coisas em comportamento, sim. Mas o medo da emergência, eu acho que ela é bem parecida com o que eu tinha, pelo menos pessoalmente. Show, top. E pegando aí essa linha de raciocínio, né? Falamos um pouquinho sobre curva de aprendizado, sobre experiências profissionais, né? Unindo as especialidades em si. Professor, vamos começar aqui agora falando sobre o atendimento deste paciente, né? Vivemos num mundo pelo qual a definição desse perfil hemodinâmico ou dessa abordagem emergencial, ela precisa ser precoce, né? Pegando com ênfase essa precocidade, né? O que você deixa de mensagem para esses espectadores que estão nos assistindo, ouvindo, de mensagem para não cometer um erro? Qual é o erro convencional da nossa abordagem do paciente cardiopata em relação à definição de perfil hemodinâmico? Consegue resumir a aula da pós-graduação em 2 minutos de mensagem para poder entender o que é esse perfil hemodinâmico que a gente tanto fala, né, no dia a dia, na nossa abordagem emergencial? A questão é a precocidade da gente classificar o perfil clínico hemodinâmico, ela é uma das regras de ouro para aumentar a chance desse paciente ser salvo. Eu não gosto de dizer de você salvar o paciente, porque a gente não salva coisa nenhuma. Quem salva é Deus, se ele quiser. A gente é só um instrumento na mão dele. Isso, inclusive, tira um pouquinho aquela questão do peso sobre os nossos ombros. Quer dizer, se o paciente foi salvo, fui eu que salvei. Nossa, eu sou o super-herói. Se não foi salvo, eu que errei. E aí a gente acaba trazendo umas culpas que não são nossas. Se eu tomei o passo a passo, se eu fiz o que tinha que ser feito, é Deus que decide, salvou ou não salvou. A precocidade é uma das regras de ouro para a gente conseguir aumentar a chance desse paciente ser salvo. Por quê? Porque a hemodinâmica é que vai determinar como eu vou abordar esse paciente. Se eu vou abordar logo de cara no paciente com edema pulmonar, já depois do ABC, para fazer diurético, para fazer redução de pré-carga, redução de pós-carga dentro do esquema que eu tenho, do passo a passo que eu tenho, ou se eu não posso usar diurético logo de cara depois do ABC. Então, esse é um erro muito comum. Até hoje, tem muitos plantonistas, emergencistas, que ou não ouviram falar sobre a classificação do perfil clínico hemodinâmico do paciente, ou que então não conseguem estabelecer essa classificação, que não é muito difícil. São 4 quadrantes. A gente vai observar se tem congestão, eu vou chamar ele de úmido, porque a congestão é justamente o excesso de sangue nas veias que em algum momento vai extravasar, por isso úmido. Não tem congestão, eu chamo de seco. Depois eu vou observar se ele tem boa perfusão, eu chamo ele de quente. Por quê? Porque é o sangue que leva calor até a periferia. Se ele não tem boa congestão, eu chamo ele de frio. Dessa forma, eu tenho 4 perfis. O seco e quente, que é o paciente normal, sou eu, possivelmente você que esteja me ouvindo agora, nós aqui. O paciente úmido e quente é aquele que tem congestão, mas a perfusão está boa. O úmido e frio é o paciente que tem a congestão, mas a perfusão está ruim. E o paciente seco e frio, ele não tem congestão, mas a perfusão está ruim. É o paciente que está em choque por outras causas que não levaram à congestão.
A abordagem, se eu estou falando do edema pulmonar, eu estou, então, focado no paciente úmido quente, úmido e frio. Por que que vai determinar? Porque no úmido quente eu vou direto para a redução de pré-carga. Diurético, talvez um venodilatador e redução de pós-carga. Se eu fizer diurético no paciente úmido e frio, que tem baixa perfusão, além de eu não ter o efeito que eu desejo, o efeito ainda pode piorar o quadro, por uma razão simples. Quer dizer, como é que o diurético chega nos rins? Pelo sangue, para fazer efeito. Se o paciente não tem perfusão adequada, isso quer dizer que não está chegando sangue nos rins. Por quê? Precisa de pressão para perfundir os rins. Os rins são os únicos órgãos do corpo que têm 2 leitos capilares. Isso é muito interessante. Todos os órgãos, o sangue entra pelo leito arteriolar, capilar dentro da célula, sai por uma vênula que vai se confluindo em leitos cada vez maiores. Os rins não. Arteríola aferente, capilar glomerular, arteríola eferente, capilar peritubular. 2 leitos de capilares. Então é mais ou menos você imaginar que você está dirigindo numa autoestrada larga. De repente alguma coisa aconteceu ali, você precisa pegar uma vicinal mais estreita. Você não pode manter a mesma velocidade. Chegou, daqui a pouco isso se abre de novo, daqui a pouco se estreita de novo. Haja motor para impulsionar o carro numa velocidade maior, menor, maior e menor. É exatamente isso que acontece no rim. Então, se ele está frio, não chega sangue suficiente nele. Não vai chegar diurético para agir. O pouco diurético que chega para agir, joga volume para fora, vai fazer esse paciente diminuir volemia, perder pressão e piorar ainda mais nesse quadro. Então, o primeiro passo é definir esse perfil clínico hemodinâmico. Perfeito, sensacional. Luiz, pegando esse paciente com perfil hemodinâmico definido pelo nosso atendimento emergencial, como é que eu vou lidar com esse paciente dentro da unidade de terapia intensiva? Gostaria que você trouxesse para nós aí o resumo de uma abordagem sequencial desse nosso paciente, né? Dobutamina, noradrenalina, dopamina, adrenalina. Qual seria a condição terapêutica a ser prescrita, pensando nessa dinâmica de que a definição do perfil hemodinâmico foi adequada dentro do ambiente de atendimento emergencial e esse paciente agora requer os cuidados intensivos? O que você deixa de mensagem para que o nosso espectador não cometa o erro na abordagem dentro dessa unidade de terapia propriamente? Bom, talvez essa seja a pergunta de $1 milhão, né? Um dos motivos de a gente usar ou tentar usar ou trazer o ultrassom, a parte cardíaca para a UTI é justamente para a gente direcionar melhor esse paciente. Se a gente depende muito do quadro clínico do paciente, ele pode ser um paciente que está congesto e ao mesmo tempo está hipovolêmico por uma hipobulimia, alguma coisa, e eu preciso tratar isso. Parece meio controverso, mas pode acontecer de eu precisar fazer um bolus de fluido para um paciente que teoricamente está congesto. O que ainda não sei que é cardiopata, por exemplo, tem uma pneumonia, alguma coisa, e ao mesmo tempo está hipovolêmico. Pode acontecer de o paciente estar com hipocontratilidade e tal, ser um problema cardíaco mesmo, eu precisar da dobutamina. Pode acontecer de eu precisar de vasopressor, noradrenalina, vasopressina. Em algumas situações, até a dopamina ainda é recomendada, principalmente quando tem bradicardia. Então, assim, por que eu falo que é a pergunta de $1 milhão? Porque o histórico clínico do paciente vai dizer muito, a microcirculação do paciente vai dizer muito, principalmente o perfil hemodinâmico, como falou o professor, de uma maneira... Uma das melhores explicações que eu já vi de perfil hemodinâmico lactato, TPC, se eu puder fazer gap de CO2 para ter uma ideia de débito cardíaco periférico, se eu puder fazer saturação venosa central para ter uma ideia de DO2. É muito complexo, por isso que quando a gente fala, talvez, em hemodinâmica, para mim entender o que eu preciso exatamente para esse paciente, eu precisaria de muita... a gente usa uma das maiores tecnologias, tá? Às vezes tentar ver débito cardíaco minimamente invasivo ou tentar ver débito cardíaco com o ecocardio. A medicina humana, em algumas situações, pode usar a Swan-Ganz para fazer isso. Então, é muito complexo. Às vezes, eu posso ter o paciente que precisa dos 3 bolos do buta e vasopressor. Então, essa é uma pergunta que a gente
não tem muito bem definida e, ou pelo menos não existe um mecanismo fácil de solução. O que a gente tenha, talvez na emergência, a estabilização do paciente fica mais fácil eu usar ou noradrenalina, ou dobutamina, ou vasopressor, e aí eu consigo tomar algumas condutas. Por exemplo, se eu tenho um histórico de perda, talvez eu vá para volume. Se eu tenho um histórico cardíaco, talvez dobutamina. Se eu tenho um histórico de septo, nora. Mas, a partir do momento que ele entra na UTI, eu vou ter que investigar para ver o que eu preciso de maneira perfeita. E o mais complicado disso é que, às vezes, eu preciso acertar a dose. Então, eu não posso dar mais dobuta do que aquele paciente precisa, eu não posso dar mais nora do que ele paciente precisa, e eu não posso mais dar volume do que ele precisa. Além de acertar o que ele precisa, eu tenho que acertar a quantidade. Então, por isso que talvez seja uma das perguntas mais complexas da terapia intensiva é essa, e por isso que a gente corre tanto atrás de tentar ver volemia e quantidade de fluido e tentar acertar de maneira precisa isso. Essa resposta ainda está longe de ser algo concreto, assim, definitivo. Se você me permite complementar a sua brilhante resposta, isso embasa ainda mais aquilo que a gente estava falando anteriormente, justamente por conta disso que a formação nesse tipo de coisa precisa ser intensificada. Os colegas precisam buscar mais esse tipo de formação e informação, porque o conhecimento ele vai sendo adquirido. Então, aquela história, de novo, ao meu passado, no início ninguém aferia pressão. Começou a ferir pressão, começou a perceber, nossa, muito legal, um monte de diagnóstico que eu não conseguia dar, agora eu consigo, mas não é só isso, então eu vou conseguir trabalhar agora com lactato. Começou a trabalhar com lactato, puta, mas também não responde tudo, mas eu já sei isso aqui. E o conhecimento vai se solidificando até o ponto que a gente começa a ter esse tipo de dúvida, que antes era impensável se falar isso dentro do mercado veterinário. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma discussão como essa. Sensacional. E pegando esse gancho, a gente entra no nosso, acho que, tendão de Aquiles aí, né? O nosso gargalo na abordagem emergencial, que é a utilização indiscriminada de diurético, né? Você mencionou no começo da nossa conversa sobre a utilização da furosemida como diagnóstico, né? A fins de tentar estabilizar o paciente para saber se tem uma resposta ou não. Queria que o professor trouxesse a experiência clínica baseado numa conduta inadvertida em relação à definição desse perfil hemodinâmico, né, e administração de drogas que potencialmente podem prejudicar o desfecho, o prognóstico desse nosso paciente. Né? Vamos pegar esse gancho do diurético. Né? Qual é o impacto da categorização inadvertida frente à utilização e desfecho no atendimento emergencial? O impacto é gigantesco, eu vou explicar do ponto de vista fisiopatológico por quê, mas antes eu queria uma abordagem que, assim, muitas vezes, para quem está na prática ali no dia a dia, Luiz, é um desafio você diferenciar um paciente dispineico, por exemplo. Por quê? Via de regra, ele é um paciente senil, geriátrico, tem idade, muitas vezes ele tem sopro cardíaco, então se ausculta um sopro, você acha, nossa, deve ser edema. Às vezes o paciente não é colaborativo, ele está roxo, quase desmaiando, mas ele vai te morder, ainda assim. O tutor está desesperado, entra a questão de você estar com medo ali, apavorado, e agora o que eu faço? Será que eu vou salvar? Será que eu não vou salvar? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Então, muitas vezes é desafiador você diferenciar um quadro de dispneia no paciente, por conta das comorbidades. O que a gente precisa ter? De novo, as questões clínicas e as ferramentas que cada vez mais devem ser implementadas. Se eu tenho um ecocardio ali, é fácil de eu colocar ali no músculo intercostal, na posição correta e ver, tem linha B? Pulmão úmido, é cardiopata, provavelmente edema pulmonar, errei dentro da lógica. Mas se eu não tenho experiência, muitos colegas, e aí muitos serviços grandes, eu vejo isso acontecendo ainda, na dúvida, professor, eu não sabia o que fazer, eu fiz um diurético para ver se melhorava. Nessa de eu fiz um diurético para ver que eu melhorava, preciso de uma explicação racional do que é o sistema cardiovascular. É uma bolsa semidistensível, quer dizer, uma bolsa que quanto mais justa ela tiver, mais fácil o líquido circular. Eu comparo com uma bolsa daquelas que você coloca no abdômen quando você está com cólica ou nas costas quando você está com dor. Quanto mais justa está essa bolsa, como ela é semidistensível, porque ela é elástica, é intuitivo você perceber que você coloca o dedo numa extremidade, esse líquido já se desloca para outra extremidade, porque a outra extremidade vai acomodar esse líquido. Se você pensar no sistema cardiovascular,
Coração se distende, veia se distende, se contrai, artéria se distende, se contrai. É uma bolsa semidistensível. Quanto mais justa tiver essa bolsa, mais fácil o sangue retorna para o coração, mais o coração se distende, com mais força ele se contrai, mais ele ejeta. Eu acabei de falar do mecanismo de Frank Starling. Quanto mais justo tiver isso, melhor. Pois bem, quando você usa um diurético, seja paciente cardiopata ou não, você está jogando volume para fora. Se você joga volume para fora, essa bolsa semidistensível, que é o sistema cardiovascular, fica mais murcha. Começa a voltar menos sangue para o coração. Diminui o retorno venoso, o coração distende menos, contrai menos, ejeta menos. Diminui débito. Se diminui débito, cai pressão arterial. Só que o débito também faz parte de uma outra fórmula hemodinâmica fundamental para qualquer clínico, que é o delivery de oxigênio, a entrega de oxigênio para a célula. A entrega, quanto de oxigênio é entregue para a célula depende de dois fatores. Um mecânico, que é o débito. Outro químico, que é o conteúdo arterial de oxigênio. Estou certo, Luiz? Quer dizer, Perfeito. quanto eu preciso de volume de sangue e preciso que tenha oxigênio nesse sangue para o oxigênio ser ofertado para a célula. Se eu faço diurético, diminui débito. Como é uma relação direta, diminuindo o débito, automaticamente cai o delivery de oxigênio. Daí você pensa, um paciente que tem uma broncopneumonia, o problema dele não é coração, ele não tem edema cardiogênico, ele está dispneico, se apresenta para mim na emergência. Eu, por causa do medo, eu não tenho recurso, não sei examinar, estou ali apavorado, deixa eu fazer um diurético para ver se melhora. Jogo o volume para fora, deixo essa bolsa mais murcha, reduzo o débito, reduzo a oferta, o delivery de oxigênio para a célula, que já estava ruim, porque tem broncopneumonia, ou ele tem asma, ou ele tem uma fibrose pulmonar, uma metástase, por qualquer que seja a causa que não seja edema pulmonar. Então o impacto é gigantesco. Aí tem trabalho humano mostrando que usar diurético para um paciente que respira mal e que não tem edema pulmonar aumenta a chance de óbito em 350%. Esse é o impacto. Gigantesco. Pegando um outro gancho. Luiz, sabemos que além do diurético, a gente tem uma mania muito grande de adicionar glicocorticoide. O que você me fala de administração de corticoide nesse paciente que a gente não sabe que tem? Vamos ali dar um corticoide para saber se ele vai responder. Bom, só continuando um pouco a explicação do Calezo, que ele explicou muito bem a fórmula do DO2, mas a gente tem que lembrar também que na lei do fluxo, que é a diferença de pressão, uma coisa que a gente esquece, que os últimos trabalhos, pelo menos na medicina humana, têm demonstrado muito do uso do diurético, é que a gente vai alterar a densidade do sangue. Alterando a densidade do sangue, a gente diminui o fluxo sanguíneo capilar. Diminuindo o fluxo sanguíneo capilar, a gente promove microtrombos em microcirculação. Então, se a gente tem um paciente já com, por exemplo, uma sepse, ou um paciente que, por exemplo, está com tromboembolismo, já tem alguma doença pró-coagulativa, a gente aumenta a densidade e a gente vai propenciar mais trombos ainda. Então, sem contar também que os pacientes respiratórios que recebem furosemida ou algum diurético, a maioria dos pacientes que chegam na emergência, eu achava que isso era um dado de Curitiba, e aí por isso eu não falava muito, eu achava que era só em Curitiba, mas eu comecei a trabalhar pelo país e vi que é um dado do país. Cerca de 70%, na minha experiência pessoal, isso não é publicado, tá? Dos pacientes que chegam não são cardiogênicos e cerca de 70% eles têm falha respiratória do tipo 2, ou seja, é aumento do CO2, eles têm algum processo obstrutivo, colapso traqueia, bronquite, asma, enfim, se for um gato, qualquer coisa. E esses pacientes acabam que eles vão para um diurético, porque o clínico provavelmente não reconheceu, e quando ele entra nesse diurético, ele já tem uma produção de mucosa, de muco muito grande, e a gente tem o ressecamento daquele muco que gera rolha e mais obstrução ainda. Então, uma das coisas que a gente tem que falar é, diurético no paciente que não precisa, ele mata e mata bastante. Ele salva quem precisa, sim, mas ele prejudica quem não precisa. É igual o fluido. Sensacional. A era do fluido fluido salva quem precisa, mas ele prejudica quem não precisa. O diurético é a mesma coisa. Então, eu acho que toda vez que a gente vai dar um diurético, a gente tem que pensar um pouco sobre quais são as consequências e o que está me dizendo para mim dar aquele diurético. Eu preciso, pelo menos, de algum indício de alguma coisa, como o professor falou, pelo menos de alguma congestão, alguma situação.
Lembrando que as duas indicações são iatrogênica e cardiovascular. Edema pulmonar, seja por outros motivos, SARA, inflamação, qualquer outra coisa, não responde a diurético, então não adianta você dar. Tá? E quando a gente fala em corticoide, a gente tinha uma questão muito bem clara nesses pacientes, que era o corticoide não melhora a inflamação pulmonar e não resolve. Porém, veio o Covid. E aí a gente teve vários estudos e isso um pouco mudou, porque no Covid parece que houve uma diminuição de mortalidade em humanos com o uso de corticoide. Não dá para esclarecer se isso é só no Covid ou nas falhas respiratórias ainda, porque vieram trabalhos com um N muito maior agora, então a gente não sabe, mas pode ser que exista algum benefício no futuro desse uso de corticoide. Nesse momento, a utilização em paciente com pneumopatia que não seja broncopneumonia ou bronquite, alguma coisa que precise, estou falando de falha respiratória tipo 1, edema pulmonar, contusão pulmonar, a pneumonia ainda é bem controversa também. Mas falando de cardiopatia, acho que está contraindicado totalmente, né, Calizo? Isso na cardiopatia, nem pensar no corticoide, acho que vai piorar. E se você tiver um tromboembolismo, aí você piora mais ainda. Lembrando que muitos desses pacientes o hiperadreno também se apresenta com falha respiratória tipo 2, calcificação de brônquio, pode aparecer com trombo. Então, se você pegar o hiperadreno e fizer corticoide, aí piorou de vez. Então, essas duas drogas, assim, tem que tomar bastante cuidado. Perfeito, sensacional. E pra gente intensificar o nosso EBRAMEV Talks aqui, professor, devemos descartar a utilização do traçado eletrocardiográfico na nossa rotina de atendimento emergencial e na unidade de terapia intensiva, tendo em vista hoje que a gente quase não se fala mais de traçado e vamos direto para o eco e seja o que Deus quiser e vamos diagnosticar através do eco. Gostaria das suas considerações em relação a isso. Não, de forma nenhuma. Tem que lembrar daquilo que a gente fala de sensibilidade e especificidade de cada exame. Para detectar ritmo cardíaco, não tem exame melhor do que o eletrocardiograma. Essa questão é porque é feita uma comparação muito grande com a medicina. E tem coisa que a gente consegue extrapolar, tem coisa que não. O eletro é muito usado na medicina por conta da questão do infarto. Uma das principais cardiopatias, se não a principal causa de mortalidade de coração no homem é o infarto, que é detectado pelo eletro. O nosso paciente, o cão e o gato, não é que eles não tenham infarto, eles têm, mas numa proporção infinitamente menor. Mas o eletro tem a sua função, que é detectar ritmo, eu preciso saber. E tem outras indicações, outras suspeitas que ele também pode levantar e me ajudar no diagnóstico. Por exemplo, uma hipóxia miocárdica, tem que lembrar que a hipóxia miocárdica ela é arritmogênica. Então, por exemplo, numa avaliação pré-cirúrgica é importantíssimo, porque daí eu já sei com quem que eu vou brigar. Se o paciente tem algum tipo de arritmia, eu consigo detectar pelo eletro. Ele pode me sugerir alterações de eletrólitos, ele não é contundente nisso, pode ter outras razões, mas ele também pode me dar uma noção do que está acontecendo. Mas é aquela história, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O eco vai me dar informações de morfologia e de função cardíaca, tanto de sístole quanto de diástole. O eletro vai me dar avaliação de ritmo, coisa que o eco não me dá. O grande ponto aqui, não sei, quero ouvir a opinião do Luiz na sequência, é que está faltando formação também nos profissionais que lidam com isso. Precisa intensificar o entendimento do traçado eletrocardiográfico para o veterinário que está lá no plantão, que tem um monitor, para o veterinário que é anestesista, para o veterinário que é intensivista, até mesmo para o cardio, porque tem alguns cardiologistas que não gostam de eletro, preferem laudar à distância, enfim. Mas é um exame fundamental que ajuda muito na rotina. Só que a gente precisa se lembrar dele, precisa estar com ele sempre à mão e saber interpretar. Luiz, qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, não é por acaso que qualquer UTI do planeta que você for visitar, o paciente vai estar ligado no eletro. Ele pode não estar ligado nos outros monitores, mas o eletro vai acontecer. Não é por acaso que oxímetro, eletro e pressão se complementam, é o básico do monitor. Eu acho que, assim, a frequência cardíaca é uma coisa,
o traçado eletrocardiograma é outro, porque às vezes as pessoas elas focam, não, mas a frequência tá boa, mas eu preciso ver o eletro, eu preciso ver a onda P, QRS, T, avaliar. Vai me dar muitas das coisas e diagnósticos de problemas de pacientes graves, principalmente desequilíbrio eletrolíticos e tal, a gente não tem sinais clínicos. O gato com alterações de eletrólitos dificilmente vai ter um sinal clínico. Ou quando esse sinal acontece, o paciente está muito mal. O eletrocardiograma ajuda muito a avaliar a deterioração do paciente, se tem alguma coisa piorando ou se a gente conseguiu corrigir, melhorou. Eu acho que assim, o entendimento do eletro e avaliar o eletro, quem trabalha numa UTI e sabe ver eletro, tá meio que em casa. Se eu trabalhasse numa UTI e não soubesse ver o básico do eletro, eu ia ficar desesperado. Porque eu não consigo viver sem o eletro. Então, sempre tem um paciente, a primeira coisa que eu faço é eu ligo o eletro, e aí eu começo pelo eletro já a olhar, não, eu estou bem aqui, está tudo certo, eu tenho tempo, não tenho, ou pelo eletro você já sabe, cara, complicou, não tenho muito tempo, eu preciso resolver. E se a gente parar para pensar, o que faz isso, o monitor que faz isso de melhor maneira é o eletro. Não é por acaso que a gente identifica a parada pelo eletro. Se a gente parar, é no eletro que eu vou ver a fibrilação, vou ver a sistolia, enfim. O eletro é fundamental. E acho que falta um pouco de formação de eletro. Eu acho que a gente deixou o eletro um pouco para trás e passou para o eco. E eu sinto bastante falta do pessoal entender melhor eletro, até discutir eletro com os colegas, que fica um pouco para o lado mesmo. Show. O que eu vejo é que hoje a tecnologia está entrando muito forte na nossa rotina diária e a gente está perdendo um pouco a especificidade da coisa, né? A gente quer a coisa mais automatizada, de bate-pronto, e não está se preocupando com a interpretação, né? Tendo em vista todos esses pontos que vocês dois muito bem elucidaram. Professor, o que você deixa de mensagem, partindo para a reta final do nosso EBRAMEV Talks aqui, né? O que você deixa de mensagem para o nosso espectador em relação a esses erros na abordagem do paciente cardiopata, né? Para que ele não cometa mais esses erros, né? O que você deixa de mensagem aí para que eles consigam trabalhar de maneira ascendente e tornem isso um hábito para a gente não ter mais esses erros? A mensagem de que o sistema cardiovascular precisa ser entendido por qualquer bom clínico. Se você faz dermato, endócrino, se você faz nefro, se você faz anestesia, intensivismo, emergencista, qualquer clínica que você vá fazer, que você escolha fazer, clínica geral, você tem que saber o sistema cardiovascular, porque ele tem a ver com hemodinâmica. Ele que vai determinar se a célula em questão está recebendo oxigênio de forma adequada ou não. E ele que vai determinar se você tem que fazer fluido, se não tem que fazer, que tipo de medicação você tem que usar, enfim. E você fez uma profissão, você se graduou ou está se graduando em vias de, se você for estudante, maravilhosa, que lida com vidas. Só que você precisa se lembrar de que depende de você para que a nossa profissão seja mais reconhecida pela sociedade. Depende do seu investimento, da sua vontade de fazer as coisas acontecerem. Depende de você para que a gente seja mais valorizado. Primeiro, se fortalecendo tecnicamente. Existem excelentes cursos no mercado que nos dão preparo para isso. Depende de você querer, o resto é bunda na cadeira. E depende de você também, obviamente, intensificar o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a gente acha que só a formação técnica ela é suficiente para nos dar sucesso profissional. Não é. Lê do engano. Ou é arrogância ou é ignorância. Você entender que para lidar com outro ser vivo, para determinar o que vai ser feito, o que não vai ser feito, com outra demanda de outra alma humana que está diante de você, que é o tutor do seu paciente, você precisa saber lidar com outras pessoas. Você também precisa entender, gerenciar suas emoções, gerenciar seus medos, determinar as metas profissionais que você quer alcançar, cuidar de você como pessoa, para que a gente reduza, inclusive, o número de profissionais veterinários que entram em burnout, que entram em depressão, que querem desistir da profissão. Está nas suas mãos, está nas minhas, está nas suas. Então, a gente está aqui fazendo nosso papel, ajudando a chegar à quantidade de informação relevante e importante para a sua vida, para que a nossa profissão seja valorizada. Eu quero agradecer também a você, Chico, meu parceiro do EBRAMEV, pela essa conversa, pelo Luiz, que nos deu tanta formação e informação com conteúdo relevante, e agradecer a você que está aqui cuidando da gente e aos técnicos dessa equipe maravilhosa que permitiram que a gente
trouxesse tudo isso para você. Um beijo, fiquem com Deus. Luiz, deixa uma mensagem para o pessoal, principalmente voltado para o segmento de terapia intensiva, para que esses erros não sejam mais cometidos. Eu acho que para quem escolheu terapia intensiva e pretende lidar com isso para o resto da vida, a gente está num momento onde, talvez seja um pouco suspeito para falar disso, mas eu não vejo mais evolução da medicina veterinária sem a terapia intensiva, de todas as outras profissões. A gente pode estar com um grande cardiologista aqui, mas mesmo para a cardiologia agora evoluir, a gente vai ter que começar a entubar os pacientes que entubou por edema pulmonar, a gente vai ter que sair dessas crises que talvez no passado a gente perdia, recuperar esses pacientes, e esses pacientes vão ter uma nova perspectiva agora em casa, consequentemente vai gerar um desafio muito maior para os clínicos, cardiologistas e tal. Então, eu acho que assim, a gente teve uma era que eu considero um pouco a era da anestesiologia, que a gente teve um crescimento da anestesiologia muito grande, e esse crescimento jogou a terapia intensiva em foco também, porque veio muito também do pessoal da anestésio para a terapia intensiva, mas eu acho que a gente está entrando numa era de terapia intensiva que eu não vejo mais sem o crescimento da medicina veterinária, pelo menos de pequenos animais, ele vai passar por UTI. Então, o cirurgião vai precisar de uma UTI cada vez mais, o cardiologista precisa de uma UTI cada vez mais, o anestesista, e assim a gente vai. E a interação do pessoal clínico com o ambiente de terapia intensiva, como a gente estava falando aqui, é fundamental o cardiologista participar da UTI, poder realizar os diagnósticos, poder realizar todas as funções hemodinâmica e tudo isso, como é fundamental o neuro. Então, eu vejo que agora a gente passou por um tempo de especialidades e agora a gente vai ter que, dentro da UTI, unir essas especialidades em prol de um paciente. Porque o paciente de terapia intensiva, ele nunca é uma especialidade. Então, o cardiopata não é só cardiopata. Ele sempre vai ter um probleminha no rim, vai ter uma infecção, um outro. Ele sempre é múltiplo. Ele é o paciente que está próximo a entrar no que a gente chama de falha múltipla. Então, ele vai passar por várias especialidades. Eu vejo isso para terapia intensiva com bons olhos. Vejo que a população brasileira, os donos de pets, têm essa aceitação. Eles querem procurar esse tipo de serviço. Eles querem investir no tratamento desses animais, às vezes com valores até altos. Então, eu acho que para quem vai escolher a terapia intensiva, o futuro parece ser muito bom. Ele ainda não é, a gente tem nossas dificuldades. A parte de ensino a gente está trabalhando e sabe os desafios que é para formar um intensivista, né? Como a gente estava falando, e cada vez mais a terapia intensiva está exigindo conhecimento. Então, a gente já vê hoje, por exemplo, na medicina humana, para tirar um título de intensivista, você tem que praticamente conhecer tudo de hemodinâmica, ecocardio, senão na prova você já não consegue tirar o título. Isso vai, de certa forma, acontecer na veterinária. Não é muito simples, não é muito fácil, como todas as outras áreas vai exigir, mas eu acho que quem for para esse caminho e se dedicar, vai ter uma estrada brilhante para seguir. Tá? E eu sou um pouco suspeito para falar disso, mas é porque eu sou apaixonado por isso desde a época que não existia, né? Então, quando não tinha nada, eu já tentava fazer com o Dopplerzinho lá. Hoje, graças a Deus, a gente já evoluiu. Mas eu acho que quem escolheu isso está num caminho muito bom e vai cada vez só melhorar, Chico. Acho que a gente pode finalizar o nosso EbraMev Talks com uma frase de que a medicina veterinária do presente e do futuro, ela vai exigir o trabalho multidisciplinar, né? Então, eu acho que nosso primeiro EbraMev Talks aí, trazendo esses dois amigos, muito feliz aí pela realização de mais um projeto pela EbraMev, e espero que vocês tenham gostado. Vamos ter várias coisas legais aqui ao longo desse EbraMev Talks, sempre com um papo distraído, uma conversa com risadas e tudo mais, para a gente tentar levar o conhecimento infinito para vocês. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo tempo disposto, depois de 16 horas de aula seguidas teóricas aqui na pós-graduação, topou o nosso desafio de última hora, e o Luiz aí pelo tempo disposto e pela parceria de sempre. Obrigado, galera. Finalizamos o EbraMev Talks, episódio 1. Esperem que vem muito mais. Forte abraço.